Imagine por um momento que você está andando por uma trilha antiga e esquecida. O ar está parado e pesado com o cheiro da terra seca e do próprio tempo. Uma brisa suave se levanta, carregando consigo não apenas poeira, mas os sussurros de segredos há muito guardados pela terra. À sua frente, através do calor cintilante, uma estrutura de pedras imensas toma forma. Elas são incrivelmente grandes, perfeitamente posicionadas, absolutamente silenciosas. Ninguém sabe ao certo como vieram parar aqui ou por que foram arranjadas com tanto propósito. É aqui que nossa jornada começa, no limiar do desconhecido, onde a história se desvanece no mistério. Estamos prestes a embarcar em uma aventura, não com navios ou ferramentas, mas com nossa curiosidade e imaginação como guias. Viajaremos de volta através dos milênios, pisando nas pegadas de civilizações há muito desaparecidas. Nossa missão: buscar perguntas sem respostas fáceis, enigmas que desafiam o que pensamos saber. Acalme a mente, abra os sentidos. A aventura aguarda, e o passado está pronto para sussurrar seus segredos. Nosso primeiro destino, as colinas escaldantes da atual Turquia. Chama-se Göbekli Tepe, enormes pilares em forma de T, alguns tão altos quanto uma girafa, dispostos em grandes círculos, cobertos por esculturas intrincadas, serpentes, javalis, raposas, leões. A escala impressiona, e a idade espanta. Construído há mais de 11.000 anos, antes da cerâmica, da escrita ou da roda. Erguido por caçadores-coletores, povos nômades sem os recursos previstos pelas teorias antigas. Como esculpiram e levantaram tais pilares? Teria sido um templo? Uma primeira catedral, onde tribos se reuniam, talvez ligado às estrelas ou aos mortos. Sem vestígios domésticos próximos, parece um local de peregrinação. Cada camada removida revela mais perguntas do que respostas. Talvez a visão espiritual compartilhada tenha unido comunidades e plantado as sementes da civilização. Inovar, trabalhar juntos, erguer o sagrado, antes mesmo de plantar o primeiro campo. Göbekli Tepe sussurra um passado em que a fé e a arte moveram montanhas humanas. Agora viajamos para o norte, as colinas de Wiltshire, Inglaterra. Um dos mistérios mais duradouros do mundo, Stonehenge. Pedras imensas, algumas pesando mais que um caminhão, dispostas em círculo. 5.000 anos de vento e chuva. Séculos de perguntas. Como? E por quê? Sarcéns arrastadas por mais de 32 quilômetros. Pedras azuis vindas do país de Gales. 240 quilômetros. Com madeira, osso e pedra. Rolos, trenós, vias navegáveis. Um projeto de gerações. Templo solar, local de cura, cemitério sagrado. O alinhamento com o solstício sugere um observatório. A paisagem repleta de túmulos apoia um centro cerimonial. Mitologias falam de Merlin e gigantes, mas a verdade vive entre evidência e imaginação. Mais que rochas, determinação e profundidade espiritual. Um desafio silencioso que nos cativa através dos séculos. Nas terras baixas tropicais do sul do México, o coração dos Olmecas. Arqueólogos desenterraram as colossais cabeças olmecas, esculturas gigantescas de pedra, algumas com mais de 3 metros e até 50 toneladas. Um único bloco de basalto vulcânico, extraídas nas Tuxtlas, transportadas por até 140 quilômetros, sem roda. Como atravessar selva densa e terreno pantanoso? E ainda assim, retratos poderosos e realistas. Capacetes únicos sugerem indivíduos específicos, governantes imortalizados. Não deuses, mas líderes. Seus nomes e histórias perdidos. Rostos de pedra como ligação direta ao seu mundo. Sociedade complexa. Calendário, sangria ritual, primeiras pirâmides mesoamericanas. Por que foram enterradas? Proteção. Ou ritual ao fim de um reinado. Seus olhares guardam o segredo. Desenhos para os deuses. A planície ventosa do Peru. Gravados no deserto. As linhas de Nazca,
No chão, valas rasas. Do alto, desenhos gigantescos que se estendem por centenas de metros. 800 linhas, 300 formas geométricas, 70 figuras de animais e plantas. Aranha, beija-flor, macaco de cauda em espiral e o astronauta. Suas formas só se revelam das alturas. Para quem foram feitas? Paisagem ritual para apelar às divindades do clima e da água, alinhamentos astronômicos no horizonte, caminhos sagrados percorridos em cerimônias, um mapa ritual para fontes de água num deserto extremo, feitas removendo seixos oxidados para expor a terra clara. A secura as preservou por quase 2 milênios. Teorias marginais falam de extraterrestres. Arqueólogos veem uma cultura sofisticada e sua mensagem de eternidade na areia. Os vigias silenciosos, os moais de Rapa Nui, quase 900 monólitos de tufo vulcânico, cabeças imensas, sobrancelhas marcantes, orelhas longas. A maioria olha para a terra, guardando seu povo. Como uma sociedade pequena e isolada conseguiu esculpir, mover e erguer tais colossos? Em média, 4.014 t, e um gigante inacabado com quase 21 metros, sem rodas, animais de tração ou metal. Como moveram por tantos quilômetros? Disse que elas caminhavam. Teorias testadas: rolos de madeira, trenós, cordas. Hipótese convincente: caminhar em pé, oscilando de um lado ao outro. Plausível em testes modernos. O feito consumiu recursos, sobretudo as árvores. Desmatamento, erosão do solo, colapso do ecossistema. Por que pararam? Conflito, fome, queda social. Os moais, um aviso sobre ambição e limites do ambiente. Sacsayhuaman, acima da antiga Cusco. Um raio transformado em pedra. Monólitos de 100 toneladas, encaixes de precisão deslumbrante. Um papel não passa entre as pedras. Formas esculpidas para se entretravar. Sem ferro. Extrair, moldar, alisar. Como? Colocar, traçar, martelar pacientemente até o encaixe perfeito. Espanto europeu gerou lendas. A realidade foi engenho humano. Fortaleza? Também cenário de ritos e poder estatal. Zigue-zague como trovão de Ilapa. Cusco, projetada como puma. Sacsayhuaman, sendo a cabeça. Monumento à ambição e organização do Império Inca. Um quebra-cabeça de pedra que humilha quem o contempla. Não em terra, mas no fundo do Egeu. Em 1901, mergulhadores encontraram um enigma em um naufrágio. Ao partir, revelou engrenagens e mostradores. O primeiro computador analógico do mundo, século II a.C. Nada parecido por 1000 anos. Previa Sol, Lua, planetas, eclipses e até os Jogos Olímpicos. Filósofos, matemáticos, arquitetos e relojoeiros de miniaturas. Teria sido obra de Hiparco, de Arquimedes? Vinha em caixa com instruções gravadas. Um artefato solitário. Quantos mais se perderam? Outros ainda aguardam no fundo do mar? Um universo mecânico na mão, lembrando que o passado foi além do que supomos. A busca interminável. Andamos entre templos, à sombra de gigantes e diante de máquinas que não deveriam existir. Das planícies inglesas às selvas, do deserto ao mar, perguntas que atravessam milênios. Mais que curiosidades, limites do nosso conhecimento. Humildade. Com mãos, mentes e propósito, remodelaram o mundo. Moveram montanhas, mapearam céus, criaram arte eterna. Cada avanço revela outra camada e novas perguntas. Que estas histórias acendam sua curiosidade. Faça suas próprias perguntas. A aventura é passada a você. O passado é uma paisagem a explorar. Os sussurros do pó ainda estão chamando.